A chuva caía sem piedade naquela tarde de sábado. As gotas pesadas batiam contra o vidro da janela da sala, criando um som ritmado que normalmente acalmaria Helena, mas naquele dia, algo estava diferente. Ela observava a rua vazia através da cortina de água que escorria pelo vidro, segurando sua xícara de chá morno entre as mãos. Fazia 3 anos desde que perdeu Eduardo, seu marido, e a solidão havia se tornado sua companheira constante. A casa, que um dia foi cheia de risadas e conversas, agora ecoava apenas o silêncio e o tic-tac do relógio da parede. Helena tinha 62 anos, cabelos grisalhos presos em um coque desfeito, e olhos castanhos que carregavam o peso de uma tristeza profunda. Seus dias seguiam uma rotina previsível: acordar, preparar café, cuidar do pequeno jardim quando o tempo permitia, assistir televisão e esperar o dia seguinte chegar. Os vizinhos eram gentis, mas distantes. Cumprimentavam com acenos educados, mas nunca paravam para conversar de verdade. Era assim que Helena vivia, em uma bolha transparente que a separava do mundo. Naquela tarde, enquanto observava a tempestade, algo chamou sua atenção. Do outro lado da rua, embaixo de uma árvore sem folhas, estava uma menina. Ela não devia ter mais que 7 ou 8 anos, completamente encharcada, com um vestido vermelho que grudava em seu corpo frágil. Os cabelos escuros caíam sobre o rosto como cordas molhadas, e ela estava descalça. Helena franziu a testa, aproximando-se mais da janela. O que uma criança estaria fazendo ali, sozinha, debaixo daquela chuva torrencial? A primeira reação de Helena foi de preocupação. Ela olhou ao redor da rua, procurando por algum adulto, talvez os pais da menina, mas não havia ninguém. Os carros passavam rapidamente, seus motoristas apressados para escapar da tempestade, sem sequer notar a pequena figura parada debaixo da árvore. Helena colocou a xícara sobre a mesinha de centro e limpou o vidro embaçado com a manga do casaco. Precisava ter certeza do que estava vendo. A menina permanecia imóvel. Não chorava, não gritava por ajuda, não procurava abrigo. Apenas ficava ali, parada, com os braços ao longo do corpo, olhando fixamente para frente. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo estranho naquela cena, algo que não conseguia identificar imediatamente, mas que a incomodava profundamente. Por que aquela criança não se movia? Por que não tentava se proteger da chuva? Helena afastou-se da janela por um momento, tentando decidir o que fazer. Sua primeira ideia foi ligar para a polícia, mas hesitou. E se fosse apenas uma criança brincando? E se os pais estivessem por perto e ela acabasse criando um problema desnecessário? Mas então, olhou novamente pela janela e a menina continuava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Aquilo não era normal. Nenhuma criança ficaria parada daquele jeito, encharcando-se sem reagir. Decidida, Helena pegou um guarda-chuva grande que estava ao lado da porta de entrada e vestiu uma capa de chuva amarela que Eduardo costumava usar quando ia pescar. O cheiro dele ainda impregnava o tecido, trazendo uma onda de saudade que quase a fez desistir. Mas a imagem daquela menina vulnerável era mais forte. Helena abriu a porta e sentiu o vento frio bater em seu rosto. A chuva estava ainda mais intensa do que parecia de dentro de casa. Ela atravessou a rua com cuidado, segurando firmemente o guarda-chuva para que o vento não arrancasse de suas mãos. Seus sapatos afundavam nas poças de água que se formavam no asfalto. À medida que se aproximava, conseguia ver a menina com mais clareza. O vestido vermelho estava rasgado em algumas partes, sujo de lama. Os pés descalços da criança tinham pequenos cortes e arranhões. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi o rosto da menina. Seus olhos estavam abertos, mas pareciam não enxergar nada. Eram olhos vazios, distantes, como se a menina estivesse em outro lugar, mesmo estando ali. Não havia expressão em seu rosto, nem medo, nem tristeza, nem confusão. Era como olhar para uma boneca, algo sem vida própria. Helena sentiu um nó na garganta. Bom dia, querida. Você está bem? A voz de Helena saiu trêmula, quase sendo abafada pelo som da chuva. A menina não respondeu. Não moveu a cabeça, não piscou, nada. Helena se agachou ao lado dela, cobrindo ambas com o guarda-chuva. Onde estão seus pais, minha filha? Você está perdida? Novamente, silêncio absoluto. Helena estendeu a mão lentamente e tocou o ombro da menina. A criança estava gelada, tremendo violentamente, mas ainda assim não reagia ao toque. O coração de Helena acelerou. Isso não era normal. Aquilo definitivamente não era uma criança simplesmente perdida ou assustada. Havia algo muito errado acontecendo. Ela olhou ao redor novamente, procurando por qualquer pessoa que pudesse ajudar,
mas a rua continuava vazia. As casas vizinhas tinham as janelas fechadas, cortinas puxadas, todos se protegendo do mau tempo dentro de seus lares seguros. Helena tomou uma decisão rápida. Não podia deixar aquela criança ali. Vou te levar para minha casa, está bem? Vamos te aquecer e encontrar seus pais. Ela passou o braço ao redor dos ombros da menina e gentilmente começou a guiá-la através da rua. Para sua surpresa, a menina se moveu, mas de maneira mecânica, como se fosse um robô seguindo comandos. Seus passos eram lentos, arrastados, e ela continuava sem emitir qualquer som. Ao chegar em casa, Helena fechou a porta rapidamente atrás delas, aliviada por estarem fora da tempestade. A água escorria de ambas, formando poças no chão de madeira da entrada. Espere aqui um momento, querida. Vou buscar toalhas. Helena correu até o banheiro e voltou com várias toalhas macias e limpas. Começou a secar delicadamente os cabelos da menina, esperando alguma reação, um obrigado, um sorriso, qualquer coisa. Mas a criança permanecia em seu estado catatônico. Helena envolveu a menina em uma toalha grande e a levou para a sala, fazendo-a sentar no sofá. Vou preparar um chá quente para você, está bem? E vou buscar roupas secas. A menina não respondeu, mas seus olhos finalmente se moveram, seguindo Helena enquanto ela se afastava. Esse pequeno movimento deu a Helena uma pontinha de esperança. Talvez a criança estivesse apenas em choque, traumatizada por algo que havia acontecido. Enquanto a água fervia na cozinha, Helena subiu ao quarto que havia sido de sua filha, Mariana, antes dela se casar e mudar para outra cidade. Algumas roupas antigas ainda estavam guardadas no armário. Helena pegou um pijama de flanela cor-de-rosa com desenhos de estrelas, que deveria servir na menina. Também pegou um par de meias grossas e um roupão felpudo. Quando voltou à sala, a menina continuava exatamente onde Helena havia deixado, ainda envolta na toalha, olhando para o nada. Helena ajudou a menina a trocar de roupa. A criança se deixava ser manipulada passivamente, levantando os braços quando necessário, mas sem participar ativamente do processo. Foi então que Helena notou algo que a fez parar. No pulso esquerdo da menina havia uma pulseira de identificação hospitalar, daquelas que colocam em pacientes. Helena segurou delicadamente o pulso da criança e leu o que estava escrito: Clara Mendes, 8 anos, tipo sanguíneo A positivo. Mas não havia nome de hospital ou data. Helena sentiu um calafrio. Por que uma criança estaria usando uma pulseira hospitalar? Teria fugido de algum hospital? Estaria doente? As possibilidades que passavam por sua cabeça eram cada vez mais preocupantes. Ela terminou de vestir a menina e a cobriu com um cobertor pesado. Então foi até a cozinha, preparou o chá e colocou em uma caneca, adicionando bastante açúcar para ajudar com o choque. Ao voltar para a sala, ofereceu a caneca para a menina. Clara, é assim que você se chama, não é? Tome um pouco de chá, vai te fazer bem. Pela primeira vez, a menina reagiu. Seus olhos se fixaram na caneca e ela estendeu as mãos lentamente, pegando ar, levou a caneca aos lábios e bebeu pequenos goles. Helena sentou-se ao lado dela, aliviada por ver algum sinal de resposta. Clara, você pode me dizer o que aconteceu? Porque estava lá fora, debaixo da chuva. A menina continuou bebendo o chá em silêncio. Helena esperou pacientemente, mas nenhuma resposta veio. Decidiu tentar outra abordagem. Onde você mora, Clara? Posso ligar para seus pais? Dessa vez, a menina parou de beber e olhou diretamente para Helena. Seus olhos, que antes pareciam vazios, agora carregavam algo diferente. Não era exatamente medo, mas uma mistura de tristeza e resignação que partiu o coração de Helena. A menina abriu a boca pela primeira vez e sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Mamãe não está mais aqui. Helena sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso, querida? Onde está sua mãe? A menina baixou o olhar para a caneca em suas mãos. Ela foi embora. Não volta mais. As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Helena tentou processar o que estava ouvindo. E seu pai? Você tem pai, avós, alguém que cuide de você? Clara balançou a cabeça negativamente. Helena estava começando a entender a gravidade da situação. Aquela criança estava sozinha no mundo, ou pelo menos acreditava estar. Mas ainda havia a questão da pulseira hospitalar e do comportamento estranho dela. Você estava no hospital, Clara? Foi por isso que estava usando essa pulseira? A menina olhou para seu próprio pulso, como se estivesse vendo a pulseira pela primeira vez. Seus dedos tocaram o plástico e ela pareceu confusa. Eu não lembro, ela disse finalmente. Não lembro de muita coisa.
Helena sentiu que precisava de ajuda profissional para lidar com aquela situação. Pegou seu telefone e discou para a polícia. Explicou a situação da forma mais calma possível, descreveu a menina, mencionou a pulseira hospitalar e o estado em que a encontrou. O atendente disse que enviaria uma viatura imediatamente e pediu que Helena mantivesse a criança segura e aquecida até a chegada deles. Enquanto esperavam, Helena tentou fazer Clara se sentir confortável. Ofereceu-lhe biscoitos, que a menina aceitou e comeu lentamente, ainda com aquela expressão distante. Helena ligou a televisão em um canal de desenhos animados, esperando que isso pudesse distrair ou acalmar a criança. Clara olhou para a tela, mas não pareceu realmente interessada. Seus pensamentos claramente estavam em outro lugar. Cerca de 20 minutos depois, a campainha tocou. Helena abriu a porta e encontrou 2 policiais, um homem mais velho e robusto e uma mulher jovem com expressão gentil. Ela os convidou a entrar e explicou novamente toda a situação, mostrando a pulseira no pulso de Clara. A policial feminina se agachou na frente da menina e falou com voz suave. Olá, Clara. Meu nome é Oficial Fernanda. Você pode me contar o que aconteceu hoje? Clara olhou para a policial, mas não respondeu. Fernanda trocou um olhar preocupado com seu parceiro. O policial mais velho, que se apresentou como Sargento Moreira, pegou seu rádio e começou a fazer algumas verificações. Vou checar se há algum registro de criança desaparecida com essas características ou algum caso relacionado a hospitais. Enquanto isso, a oficial Fernanda continuou tentando estabelecer comunicação com Clara, fazendo perguntas simples sobre seu nome completo, idade, onde morava. Helena observava tudo com crescente apreensão. Havia algo naquela situação que a perturbava profundamente, além do óbvio. Era como se uma peça importante do quebra-cabeça estivesse faltando, mas ela não conseguia identificar qual. Então, o rádio do Sargento Moreira crepitou. Ele se afastou um pouco para ouvir melhor a mensagem. Helena viu sua expressão mudar de concentração para choque e depois para algo que ela só poderia descrever como confusão total. O sargento desligou o rádio e olhou para a oficial Fernanda com uma expressão grave. Fernanda, preciso falar com você um momento. Os 2 policiais se afastaram para o corredor de entrada, mas Helena conseguia ouvir fragmentos da conversa sussurrada. Isso não pode estar certo, dizia o sargento. Preciso que verifique de novo. Há algum erro no sistema. A oficial Fernanda pegou seu próprio rádio e fez algumas perguntas adicionais. A resposta que recebeu pareceu deixá-la igualmente perturbada. Os policiais voltaram para a sala, agora com expressões muito mais sérias. Senhora Helena, a oficial Fernanda começou, escolhendo as palavras com cuidado, precisamos esclarecer algumas informações. Quando exatamente a senhora encontrou essa criança? Helena franziu a testa. Já disse, foi há cerca de 1 hora, talvez um pouco mais. Ela estava do outro lado da rua, debaixo daquela árvore, completamente encharcada. Os policiais se entreolharam novamente. O sargento Moreira limpou a garganta. Senhora, o sistema mostra um registro de uma criança chamada Clara Mendes, 8 anos, que corresponde à descrição física dessa menina. Helena assentiu, esperando que finalmente conseguissem resolver a situação e encontrar a família da criança. Mas o que o sargento disse em seguida a deixou completamente sem palavras. O problema é que, de acordo com nossos registros e os registros hospitalares, Clara Mendes faleceu há 3 meses em um acidente de carro, junto com sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para os policiais, depois para a menina sentada em seu sofá, ainda envolta no cobertor, segurando a caneca vazia. Isso é impossível, Helena finalmente disse, sua voz falhando. Ela está aqui. Eu a trouxe para dentro. Ela bebeu chá, comeu biscoitos. Ela está viva. A oficial Fernanda se aproximou de Clara novamente, dessa vez com uma expressão muito diferente. Não era mais apenas preocupação profissional, mas um misto de medo e incredulidade. Querida, a policial disse, sua voz tremendo levemente, como você chegou até aqui? De onde você veio? Clara finalmente ergueu os olhos e olhou diretamente para a oficial. Eu vim procurar alguém. Vim procurar quem pudesse me ver. A resposta foi tão simples quanto perturbadora. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se sentar. Aquilo não podia estar acontecendo. Devia ser um erro, uma confusão de registros, uma criança com o mesmo nome. O sargento Moreira pediu para ver a pulseira hospitalar mais de perto. Clara estendeu o braço docilmente. Ele examinou a pulseira e depois mostrou uma foto em seu telefone, provavelmente enviada pela central.
A pulseira era idêntica à que a criança no registro hospitalar usava quando deu entrada no hospital após o acidente. O código de barras, o número do paciente, tudo batia perfeitamente. Mas como aquilo era possível? Helena se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Deve haver uma explicação lógica. Talvez seja outra Clara Mendes, uma coincidência. Talvez ela tenha pegado a pulseira de alguém. As palavras saíam apressadas, desesperadas. Ela mesma não acreditava no que dizia, mas precisava encontrar alguma racionalidade naquela situação absurda. A oficial Fernanda pegou seu telefone e fez uma ligação. Pediu que enviassem informações mais detalhadas sobre o caso de Clara Mendes. Minutos depois, ela estava olhando para fotografias em seu telefone. Fotografias da cena do acidente, fotografias da criança no hospital. Ela virou a tela para Helena. A menina nas fotos era inconfundivelmente a mesma que estava sentada no sofá de Helena. O mesmo rosto, os mesmos cabelos escuros, até mesmo uma pequena marca de nascença no pescoço que Helena havia notado quando estava secando a menina. Era Clara Mendes. A mesma Clara Mendes que, de acordo com todos os registros oficiais, estava morta há 3 meses. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela olhou para Clara, que agora observava todos com aquela expressão distante e triste. Se ela estava morta, o que era aquilo sentado em sua sala? Um fantasma. Mas fantasmas não bebiam chá, não comiam biscoitos, não tinham pele gelada que podia ser tocada. Helena havia sentido o peso da menina quando a guiou através da rua. Como explicar aquilo? Clara, Helena disse, sua voz agora carregada de emoção. Você sabe o que aconteceu com você? Você se lembra do acidente? A menina olhou para suas próprias mãos, virando-as lentamente como se as visse pela primeira vez. Eu lembro da chuva, ela disse suavemente. Lembro que estava chovendo muito, como hoje. O carro derrapou. Mamãe gritou. E depois tudo ficou escuro e frio. Tão frio. E então eu estava sozinha, andando, procurando alguém que pudesse me ver. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Helena. Ela não conseguia mais negar a realidade que estava se revelando diante dela. De alguma forma, inexplicavelmente, aquela criança estava ali, presa entre 2 mundos, incapaz de seguir em frente. A oficial Fernanda tinha lágrimas nos olhos também. O sargento Moreira havia tirado seu boné e segurava-o contra o peito, claramente sem saber como proceder. Nenhum treinamento policial os havia preparado para algo assim. Por que eu? Helena perguntou, quase para si mesma. Por que você veio até minha casa, Clara? A menina olhou para ela com aqueles olhos tristes e profundos. Porque você me viu, ela respondeu. Tantas pessoas passaram por mim, mas apenas você parou. Apenas você se importou. Eu precisava que alguém se importasse. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Toda a dor que havia guardado desde a morte de Eduardo, toda a solidão dos últimos 3 anos, tudo veio à tona naquele momento. A oficial Fernanda se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro de Helena. Senhora, eu sei que isso é impossível de compreender, mas talvez haja uma razão para você ter sido escolhida para ver essa criança. Helena olhou para ela através das lágrimas. Que razão poderia haver para algo assim? O que eu deveria fazer? A policial olhou para Clara, que agora parecia ainda mais transparente do que antes, como se estivesse lentamente desaparecendo. Talvez ela só precise saber que alguém se importa, que ela não foi esquecida, a oficial sugeriu suavemente. Helena limpou as lágrimas e se aproximou de Clara novamente. Ela se ajoelhou na frente da menina e segurou suas mãos pequenas e frias. Clara, querida, eu vejo você. Eu me importo com você. E quero que saiba que você não está mais sozinha. Sua mãe está esperando por você, em algum lugar melhor, onde não há dor nem chuva fria. Você entende? Clara olhou para Helena com uma expressão que finalmente mostrava alguma paz. Ela está esperando por mim? Helena assentiu, apertando as mãos da menina. Sim, minha filha. Ela está. E ela quer muito te ver novamente. Mas para ir até ela, você precisa deixar ir. Precisa parar de procurar e simplesmente seguir em frente. As lágrimas agora corriam pelo rosto de Clara também. Mas eu tenho medo, ela sussurrou. Medo do escuro, medo de estar sozinha novamente. Você não estará sozinha, Helena prometeu. Sua mãe está lá, te esperando. E todas as pessoas que te amaram estão lá também. Não há nada a temer, querida. Apenas paz, amor e luz. Clara fechou os olhos, e pela primeira vez desde que Helena a encontrou, pareceu realmente presente, realmente ali. Obrigada por me ver,
ela disse. Obrigada por se importar. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Uma aceitação, uma prontidão. Helena sentiu as mãos de Clara ficarem cada vez mais leves, como se estivessem perdendo substância. A menina começou a brilhar suavemente, uma luz dourada e quente que preencheu a sala. Os policiais recuaram, boquiabertos, testemunhando algo que desafiava tudo o que conheciam sobre a realidade. Clara sorriu, um sorriso genuíno e bonito, e então disse suas últimas palavras: eu a vejo agora. Vejo minha mãe. Ela está me chamando. E então, diante dos olhos de todos, Clara simplesmente desapareceu. Não foi dramático ou assustador. Foi como ver uma névoa se dissipando suavemente ao sol da manhã. Um momento ela estava ali, no seguinte havia apenas o cobertor vazio no sofá, ainda com a forma de onde ela havia estado sentada. A caneca de chá estava na mesinha de centro, com algumas gotas ainda no fundo. As roupas molhadas que Clara havia usado estavam empilhadas no chão, reais e tangíveis. Provas de que aquilo não havia sido uma alucinação coletiva. O silêncio na sala era profundo. Helena continuou ajoelhada onde estava, olhando para o espaço vazio onde Clara havia estado. As lágrimas ainda corriam por seu rosto, mas agora havia algo diferente nelas. Não era apenas tristeza, mas também uma estranha sensação de paz e propósito. Ela havia ajudado aquela criança perdida a encontrar seu caminho para casa. De alguma forma, naquele encontro impossível, ambas haviam encontrado o que precisavam. A oficial Fernanda finalmente quebrou o silêncio. Ninguém vai acreditar nisso, ela disse, sua voz rouca. O sargento Moreira concordou com a cabeça. Como vamos registrar isso? O que vamos colocar no relatório? Os dois policiais sabiam que qualquer tentativa de documentar oficialmente o que haviam testemunhado seria vista como loucura ou fraude. Mas eles sabiam o que tinham visto. Os três sabiam. Helena lentamente se levantou, suas pernas ainda trêmulas. Ela pegou o cobertor que havia envolvido Clara e o dobrou cuidadosamente, como se fosse algo precioso. Não sei por que isso aconteceu, ela disse, sua voz mais firme agora. Não sei por que fui escolhida para ver aquela menina. Mas estou grata. Por 3 anos vivi apenas esperando, existindo sem realmente viver. Hoje, uma criança morta me ensinou que ainda há propósito, que ainda posso fazer diferença, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Os policiais ficaram mais alguns minutos, todos tentando processar o que havia acontecido. Eventualmente, concordaram que registrariam apenas que responderam a um chamado sobre uma criança perdida que não foi encontrada ao chegarem. Não era exatamente mentira, mas omitia a parte que ninguém acreditaria de qualquer forma. Antes de sair, a oficial Fernanda abraçou Helena. Obrigada por ter um coração gentil o suficiente para ver aquela criança, ela disse. O mundo precisa de mais pessoas assim. Quando os policiais partiram, Helena ficou sozinha em sua casa novamente. Mas a solidão parecia diferente agora. Ela olhou ao redor da sala, para as fotos de Eduardo na parede, para os móveis que haviam compartilhado, para a vida que construíram juntos. Por 3 anos, havia vivido como se sua vida tivesse terminado quando Eduardo morreu. Mas Clara havia mostrado que mesmo na morte, ainda havia conexão, ainda havia amor, ainda havia propósito. Helena foi até a janela e olhou para fora. A chuva havia parado. O céu ainda estava nublado, mas raios de sol começavam a romper as nuvens, criando padrões de luz e sombra na rua molhada. A árvore onde ela havia visto Clara pela primeira vez balançava suavemente ao vento. Não havia mais nenhuma menina ali, apenas a memória de um encontro impossível que mudaria Helena para sempre. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Pesquisou online sobre Clara Mendes e encontrou notícias sobre o acidente. Clara e sua mãe, Patrícia Mendes, haviam morrido quando seu carro derrapou em uma estrada molhada durante uma tempestade, 3 meses atrás. Não havia outros parentes próximos. O pai de Clara havia abandonado a família anos antes. Mãe e filha estavam indo para a casa de uma amiga quando o acidente aconteceu. Foram enterradas juntas em um cemitério local. Helena sentiu que precisava ir até lá. No sábado seguinte, comprou flores, crisântemos brancos e rosas amarelas, e dirigiu até o cemitério. Encontrou as lápides de Clara e Patrícia lado a lado, ainda novas, ainda brilhantes. Helena se ajoelhou e colocou as flores cuidadosamente. Oi, Clara, ela sussurrou. Espero que tenha encontrado sua mãe. Espero que estejam juntas e felizes agora. Obrigada por me lembrar que ainda há bondade no mundo, que ainda há razões para se importar. Uma brisa suave passou por Helena,
carregando o perfume doce das flores. Por um breve momento, ela poderia jurar que ouviu uma risada de criança, leve e alegre, misturada ao som do vento nas árvores. Ela sorriu através das lágrimas. Talvez fosse apenas imaginação, ou talvez fosse Clara dizendo adeus de verdade, feliz e livre finalmente. Helena nunca saberia com certeza, mas escolheu acreditar na segunda opção. Aquele encontro mudou Helena de maneiras que ela nunca teria imaginado. Ela começou a se voluntariar em um orfanato local, trabalhando com crianças que, como Clara, precisavam de alguém que se importasse. Começou a frequentar um grupo de apoio para viúvas e viúvos, compartilhando sua experiência e ajudando outros que lutavam com a solidão. Sua casa, que havia sido silenciosa e vazia por tanto tempo, começou a se encher de vida novamente, com visitas de amigos novos e velhos. As pessoas do bairro começaram a notar a mudança em Helena. A mulher que antes mal saía de casa agora caminhava pelas ruas com propósito, cumprimentava vizinhos calorosamente, sempre tinha tempo para conversar. Alguns comentavam sobre como ela parecia mais jovem, mais viva. Ninguém sabia o verdadeiro motivo por trás da transformação, exceto Helena, e ela guardava o segredo de Clara em seu coração como um tesouro precioso. Houve momentos, especialmente em noites de tempestade, em que Helena olhava pela janela e se perguntava se veria Clara novamente. Parte dela esperava, outra parte sabia que não deveria. Clara havia seguido em frente, encontrado paz, reunido-se com sua mãe. Mas o impacto que aquele breve encontro havia tido permaneceria com Helena para sempre. A menina fantasma sob a chuva havia dado a Helena algo que ela pensava ter perdido para sempre: esperança. Meses depois, em uma tarde ensolarada, Helena estava no orfanato lendo para um grupo de crianças quando uma menina nova chegou. Ela tinha por volta de 8 anos, cabelos escuros e olhos tristes. A diretora do orfanato explicou que a menina havia perdido recentemente sua mãe e não tinha outros parentes. Estava quieta, retraída, perdida em seu próprio mundo de dor. Helena olhou para ela e sentiu seu coração apertar. Havia algo familiar naquele olhar perdido, naquela solidão profunda. Helena se aproximou da menina e se sentou ao lado dela. Oi, ela disse suavemente. Meu nome é Helena. Como você se chama? A menina hesitou antes de responder. Sofia. Helena sorriu. É um nome bonito. Sabe, Sofia, eu conheci uma menina muito corajosa certa vez. Ela estava passando por momentos difíceis, mas encontrou alguém que se importava, e isso fez toda a diferença. Você gostaria de ouvir sobre ela? Sofia olhou para Helena com olhos curiosos, e pela primeira vez, assentiu. Helena começou a contar uma versão adaptada da história de Clara, transformando-a em um conto de fadas sobre uma menina que se perdeu na chuva, mas encontrou seu caminho para casa com a ajuda de uma mulher gentil. Enquanto contava a história, viu Sofia começar a relaxar, seus ombros tensos se afrouxando, uma pequena centelha de interesse aparecendo em seus olhos. Quando a história terminou, Sofia perguntou: a menina ficou bem no final? Helena assentiu, sorrindo. Sim, querida. Ela ficou bem. Encontrou exatamente o que precisava. Alguém que se importasse o suficiente para vê-la, realmente vê-la. E você sabe de uma coisa, Sofia? Eu vejo você também. Enquanto você estiver aqui, eu vou me certificar de que você saiba que é importante, que é amada, que não está sozinha. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Sofia e ela se jogou nos braços de Helena, finalmente permitindo-se chorar toda a dor que havia guardado. Helena a abraçou firmemente, acariciando seus cabelos, murmurando palavras gentis de conforto. Naquele momento, ela entendeu completamente por que Clara havia vindo até ela naquela tarde chuvosa. Não foi apenas para que Clara encontrasse paz, mas para que Helena encontrasse seu propósito novamente. A vida de Helena nos anos seguintes foi preenchida com significado de uma forma que ela nunca imaginou possível após a morte de Eduardo. Ela se tornou uma presença constante na vida de muitas crianças no orfanato, especialmente daquelas que haviam perdido pais ou estavam passando por traumas. As crianças a adoravam, a chamavam de vovó Helena, e encontravam nela o conforto e a segurança que precisavam para começar a curar. Sofia, em particular, tornou-se especial para Helena. Ao longo do tempo, desenvolveram um vínculo profundo. Helena eventualmente se tornou a mãe adotiva de Sofia, dando à menina um lar cheio de amor e a Helena uma segunda chance de ser mãe. No dia em que a adoção foi finalizada, enquanto assinavam os papéis, Helena olhou para Sofia e viu não apenas a menina que havia se tornado sua filha, mas também um eco de Clara, a criança que havia mudado tudo. Naquela noite, em casa, depois de colocar Sofia para dormir, Helena sentou-se na mesma janela onde tudo havia começado. Ela olhou para a árvore do outro lado da rua, agora cheia de folhas verdes balançando suavemente na brisa noturna.
Obrigada, Clara, ela sussurrou para a noite. Obrigada por me encontrar. Obrigada por me mostrar que ainda havia vida a ser vivida, amor a ser dado, propósito a ser encontrado. Uma estrela cadente cruzou o céu naquele momento, deixando um rastro brilhante antes de desaparecer. Helena sorriu. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez fosse Clara, ainda fazendo sua presença ser sentida, ainda cuidando, ainda conectada através do véu fino entre vida e morte. Helena escolheu acreditar na segunda opção. Porque algumas coisas, como ela havia aprendido naquela tarde chuvosa meses atrás, vão além da compreensão, além da lógica, além da morte. Amor, conexão, propósito, esses eram os fios que teciam juntos o tecido da existência, visível e invisível. Quando Helena finalmente foi dormir naquela noite, pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinha. Tinha Sofia no quarto ao lado, tinha as memórias de Eduardo aquecendo seu coração, e tinha a lembrança de Clara, a menina fantasma sob a chuva que havia salvado uma viúva solitária de uma vida de vazio. Era mais do que suficiente. Era, na verdade, tudo o que ela precisava. E enquanto Helena fechava os olhos e se entregava ao sono, um último pensamento cruzou sua mente. Às vezes, os encontros mais impossíveis trazem as mudanças mais profundas, e às vezes, para ser verdadeiramente visto, você primeiro precisa aprender a ver os outros, mesmo aqueles que o mundo insiste que não existem mais.